Salve, salve, bonde nervoso! Voltemos com combinatória, aula 5 agora, mais um princípio de contagem, agora o arranjo simples, beleza? Quem já me conhece sabe que eu não sou extremamente fã de utilização de arranjo simples, nem de combinação simples. Só que nesses últimos anos tem aparecido muitas questões onde para você poder responder ela, tem que saber o que é o arranjo simples ou a combinação simples, porque as respostas estão sendo pedidas em símbolos. Então, a gente vai ver qual é o símbolo do arranjo simples, qual é o significado dele, como utilizar ele em algumas questões, só que, como eu disse, não sou muito a favor de utilizar esse tipo de método, só vou falar dele porque está sendo muito utilizado na hora de você marcar a opção correta. Então não adianta nada você utilizar o princípio fundamental da contagem, que a gente vai ver mais à frente, para achar a resposta certa, mas a resposta estar expressa em símbolos. Então aqui a ideia é conseguir expressar em símbolo a resposta, e depois de conseguir expressar em símbolo a resposta, a gente vai ver qual é o número final que ela representa. Tranquilo? Bom, aqui o arranjo simples. Para que serve o arranjo simples? O arranjo simples ele vai ser utilizado quando você precisar saber de quantas formas você pode escolher uma determinada quantidade de elementos de um conjunto total, de tal forma que a ordem que você seleciona os elementos é importante. Um caso disso pode ser esse nosso primeiro exemplo. De quantas formas pode se formar um pódio numa competição com 10 participantes, beleza? Se você quer formar um pódio, vamos lembrar lá, medalha de ouro, prata e bronze, considerando isso, a ordem em que você escolhe em que posição cada pessoa está é importante, afinal se Joãozinho for o primeiro a ser escolhido, ou se Joãozinho for o terceiro a ser escolhido, de medalha de ouro para medalha de bronze, há uma diferença. Então, nesse caso, a ordem é importante. Isso é uma situação de arranjo. Tu precisa escolher 3 elementos, onde a ordem é importante de um total de 10. Tranquilo? Bom, então essa é a ideia de arranjo simples. A gente diz que é o arranjo NP. É o arranjo NP-AP. Essa é a leitura. Então, se você tem um arranjo onde N representa o total de elementos, no meu caso aqui 10 participantes, e P representa quantos você quer escolher, e a ordem é importante, então isso aqui vai ficar N fatorial, o fatorial da quantidade de elementos, dividido pela diferença entre o total de elementos e quantos você vai escolher no fatorial também, beleza? Então o arranjo NPP será N fatorial sobre N menos P no fatorial. Deixar bem evidentezinho aqui que no meio é o menos. Lembrando, como N menos P está dentro do parênteses, o primeiro resolve, a subtração para depois você colocar o fatorial. Aqui nesse nosso exemplo, como que eu responderia essa questão? Eu tenho um total, um N, igual a 10. Se eu quero um pódio com ouro, prata e bronze, aqui eu não deixei claro, mas na questão eu tenho que deixar bem claro para você, eu preciso escolher 3 elementos. Se eu quero fazer uma configuração de elementos onde a ordem é importante, significa que eu vou utilizar o arranjo. Então aqui o arranjo vai ser de 10 elementos selecionados 3 a 3. Então essa seria a opção correta a se marcar se você tivesse com símbolos. Tranquilo? Mas e se não fosse com símbolos? Se a questão quisesse um número fechado, a quantidade de fato de elementos? Bom, aí o que você faria? Faria o total fatorial dividido pela diferença, 10 menos 3, também no fatorial. Vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 3, 7 fatorial. Como é que resolve isso? Abre o fatorial maior
menor até encontrar o menor e cortar. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Beleza? 7 fatorial morreu com 7 fatorial. Ficou 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720. Ou seja, são 720 configurações possíveis de pódio de acordo com essa situação. Tranquilo? Bom, primeiro exemplo morreu. Segundo exemplo, serão escolhidos 3 dígitos distintos entre os algarismos ímpares para formar o número. Quantos são os números possíveis? Beleza? Então, eu quero escolher 3 dígitos entre os algarismos ímpares. Como eu vou formar um número, a ordem é importante. Afinal, o número 135 é diferente do número 531. Nota que eu inverti a ordem e geraram números diferentes. Beleza? Então, nesse caso, sim, a ordem é importante. Eu tenho um total de elementos para escolher de 5. Afinal, os ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. E eu preciso escolher, com a ordem sendo importante, 3 desses elementos, certo? Como é que eu represento isso? Isso é o arranjo de 5 elementos escolhidos 3 a 3. Como é que isso vai ficar? 5 fatorial sobre 5 menos 3 no fatorial. 5 fatorial, repito, embaixo 5 menos 3, 2 fatorial. 5 fatorial vai abrir até chegar no 2 fatorial e rolar o corte. Vai ficar aqui 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Tranquilo? Bom, próximo exemplo aqui é um exemplo um pouco mais divertido, beleza? Se alguma coisa envolvendo simbologia de arranjo for cair em vestibular, é desse jeitinho aqui que vem, certo? Bom, o exemplo é o seguinte: quantas são as placas do antigo modelo, ou seja, lembra daquele antigo modelo? Você tem letra, 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 número, 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 número. Porque agora também tem essa placa aí do Mercosul, tem 2 tipos de placas diferentes rodando pelo país, então a gente vai se ater ao modelo antigo para resolver essa questão. Quantas são as placas do antigo modelo que poderiam ser formadas sem repetição de elementos? Beleza? Bom, se não tem repetição, significa que eu vou escolher uma determinada quantidade de elementos do meu conjunto para poder formar as letras e os números. Nota que nesse caso eu tenho 2 situações para analisar. Situação 1, escolha das 3 letras distintas. Situação 2, escolha dos 4 números distintos. Certo? Nota que na placa a ordem é importante. Se você tiver L, E, O, é diferente de O, E, L. Beleza? Então aqui, entre as 3 letras, quantas são as possíveis configurações disso? Então, primeiro aqui, ó, 3 letras. Para 3 letras, galera, tu vai fazer um arranjo onde no meio de 26 opções, que são 26 letras no alfabeto, no meio de 26 opções, tu precisará escolher 3, que são quantas vão para a placa do carro. Então, na escolha de 3 letras, é o arranjo de 26 tomado 3 a 3. Já para os 4 algarismos, você tem um total de 10 dígitos. De 0 a 9 são 10 dígitos. Lembra? 9 menos 0, mais 1 que dá 10. Esse arranjo vai ser, então, de um total de 10 elementos, tu vai precisar selecionar 4 deles. Como a gente quer saber a quantidade total de placas,
que se adequam a essas duas condições, o total vai ser o arranjo das letras multiplicado pelo arranjo dos números. Isso seria o total de placas analisando através das simbologias. Claro que essas placas devem ser formadas sem repetição de elementos. Tranquilo? Fechamos? A gente vai ver depois a resolução desses mesmos 3 problemas através do princípio fundamental da contagem, que fica bem mais simples. Como eu falei, bati na tecla do arranjo simples apenas porque nos vestibulares dos últimos anos tem sido cobrado que vocês saibam o que significa essa simbologia. Show de bola? É nóis, estamos juntos, até a próxima!